Vamos abrir a Bíblia, livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. Nós estamos estudando juntos o Evangelho de João durante esse ano todo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. O nosso propósito é entendermos os propósitos de Deus ao nos dar esse livro na sua palavra. Então, abra aí sua Bíblia e a gente vai lendo e acompanhando o texto. João capítulo 1, versículo 29 em diante. Nós vamos ler até o 34, na verdade, mas a gente vai versículo por versículo estudando o texto. Diz assim, versículo 29. No dia seguinte, viu Jesus vindo em sua direção, e ele falou: vejam, eis o Cordeiro de Deus, aquele que remove o pecado do mundo. Então, quem está dizendo essas palavras são João Batista. Na semana passada, o pastor Márcio nos apresentou esse personagem do livro de João, na verdade, dos evangelhos. João Batista, e a Bíblia diz dele que o mundo, ele é desses homens do qual o mundo não é digno. Abaixo de Jesus, na história da humanidade, está João Batista. Ele é aquele que anuncia a vinda do Senhor. Aquele que fala, olha, Jesus está vindo. Ele é o arauto, né? Todo rei, quando um rei na antiguidade ia conquistar algum lugar, ele enviava os seus arautos. O que o arauto fazia? O arauto chegava no local e dizia: olha, estou aqui representando o rei fulano de tal. Ele invadirá este lugar. Mas antes desta invasão, estamos dando a chance a vocês. Se rendam, entreguem as suas armas, que este rei lhes será benevolente. Mas se vocês não quiserem se render, se preparem, porque ele vem com toda a sua ira. E aí ele exaltava o rei e falava da grandeza desse rei. Então, era assim que funcionava antigamente a invasão de alguns lugares. E Jesus, ele veio à terra como rei. E todo rei enviava o seu arauto. E João Batista é o arauto, que veio à terra dizendo: arrependam-se dos seus pecados, creiam que o rei está chegando, confessem os seus pecados, removam os seus pecados, creiam nesse rei, se rendam a ele voluntariamente. Então, está fazendo uma convocação para que todos creiam em Jesus. Esse texto começa com ele dizendo um dia após o que o Márcio pregou. O Márcio pregou e disse que no dia anterior a este, que esse texto nós estamos lendo, João estava pregando essa mensagem de arrependimento, e vieram alguns homens de Jerusalém, religiosos, perguntar para ele quem ele era. Perguntaram se ele era o Messias, perguntaram se ele era Elias, perguntaram se ele era o profeta que estava prometido para anunciar, para ser o profeta do Senhor. E ele fala: não, eu sou só o mensageiro, eu sou só o arauto, ele ainda virá, não é? E aqui passa um dia, Jesus chega e ele apresenta: olha este, aquele que eu estava anunciando, daquele do qual eu falava, é este homem aqui, é ele que é o rei que eu estou conclamando a vocês. Mas ele usa um termo que não é comum na Bíblia. Na verdade, quase não aparece, aliás, esse termo não aparece em todo o Antigo Testamento. Essa palavra, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, Cordeiro aparece em todo lugar do Antigo Testamento, mas o, com um artigo definido no singular, Cordeiro de Deus, se referindo a um ser específico, a uma entidade, uma pessoa específica, só é referido pela primeira vez aqui por João. Há uma grande discussão entre os comentaristas sobre o que João estava falando. Que cordeiro é esse? No que João estava pensando? Porque na tradição judaica, e João era um judeu, havia um pensamento de que Jesus, de que o Messias, não Jesus, o Messias, viria como um rei. Um rei que viria com seu exército, que invadiria a terra prometida, que deporia, expulsaria os romanos de lá e que tomaria o país. Esse era o pensamento judaico. E o judeu comum estava o tempo todo esperando a vinda desse rei que os libertaria politicamente dos seus inimigos.
E quando João anuncia, ele menciona o cordeiro, que nas tradições judaicas dizia que era alguém que viria com poder. Porque o cordeiro tinha esse símbolo de força, de poder. E pode ser que para João Batista, quando ele pregou essa mensagem, eis o Cordeiro de Deus, na cabeça dele era um líder social, um líder político, um líder que viria politicamente com um exército literal, real, invadiria Jerusalém e tomaria o seu poder. A gente vê que esse engano é um engano dos discípulos de Jesus também. Nos evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus, eles contam, por exemplo, dos 2 filhos do trovão, né, que a mãe chega, Jesus está indo no dia de morrer, aí a mãe chega e fala assim: olha, o senhor está indo para Jerusalém tomar o reino? Então faz o seguinte, quando o senhor chegar lá no reino, pega os meus 2 filhos e põe um sentado à sua direita e um sentado à sua esquerda. Então, o que ela pensava de Jesus? Que Jesus viria para ser um rei, que ele entraria na cidade de Jerusalém, formaria um exército popular lá, faria um motim em Jerusalém, ia expulsar o Império Romano, matar o Herodes, tomar conta de tudo e estabelecer um reino literal. Então toda mãe preocupada com seu filho corre lá e fala: olha, quando chegar lá na hora que o senhor sentar no seu trono, dá o trono para os meus filhos. Aí Jesus fala: olha, o meu reino, esse que você espera, ainda não é o momento, mas os seus filhos vão sentar no mesmo trono que eu. E o trono que ele estava se referindo não era o trono de Herodes na cidade de Jerusalém, dentro do palácio. O trono que ele estava se referindo era a cruz do Calvário. Então, quando João, o apóstolo João, não João Batista, escreve esse texto, ele, como já tinha contemplado a morte de Jesus, como já tinha visto a ressurreição de Jesus, como ele já desfrutava de um conhecimento pleno de que o reino de Jesus não era aquele reino social político que eles esperavam, João nos coloca esse texto dizendo: olha, vem alguém que representa aquele cordeiro que era sacrificado para expiar os pecados. Então, vamos dar uma olhada aqui. A ideia do evangelista, a ideia de João era o seguinte: o Cordeiro de Deus representava, na cabeça de João Batista, um reino que viria estabelecer a justiça na terra. Mas não foi isso que Jesus veio fazer. Na cabeça de João, o apóstolo, ele era o sacrifício que pagaria o preço pelos pecados do mundo. Então, a gente tem que ter a percepção correta de quem é Jesus. Isso é uma coisa muito séria nos nossos dias. Tem uma teologia crescendo e se tornando cada vez mais forte dentro da igreja brasileira, que vem da teologia da libertação do Leonardo Boff, que se chama missão integral. E a missão integral vai afirmar, no fim das contas, que a salvação que Jesus veio trazer não é uma salvação dos pecados, é uma salvação social. E que quando a gente tira uma pessoa da favela, nós estamos salvando. Quando a gente põe um prato de comida na boca de alguém que está passando fome, nós estamos salvando essa pessoa. Então, isso está crescendo dentro da igreja brasileira. A ação social, o servir ao pobre, ao carente, não necessariamente pregando o evangelho. Existem muitas ONGs hoje, dentro de igrejas cristãs, dentro de comunidades evangélicas, fundadas por pastores, por crentes, que dão comida para o pobre, que dão cobertor, que dão casa, que dão essas coisas, mas não pregam o evangelho. Muitas pessoas creem assim nos nossos dias. Existem teólogos importantes, existem congressos no Brasil com 3, 4, 5 mil pessoas sentadas lá ouvindo a missão integral. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ajudar o pobre. Eu não estou dizendo que a gente não tem que dar comida para o faminto. A gente tem que ir na igreja, trabalho com morador de rua. A gente recebe todo domingo moradores de rua aqui.
A gente tem na nossa igreja trabalhos com orfanato. A gente serve cestas básicas para as pessoas carentes. Mas nós não estamos dizendo que esse trabalho, que essa ação social é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não é um prato de comida. A pregação do Evangelho não é uma casa para quem mora na favela. A pregação do Evangelho é Jesus Cristo. É o Cordeiro de Deus. Esse é o Evangelho. Nós podemos fazer ação social? Podemos. Devemos fazer ação social? Sim, com toda certeza. Mas a ação social é o Evangelho? Não. O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é nós dizermos para as pessoas: existe perdão para os seus pecados. Existe alguém que veio nesse mundo, que morreu na cruz do Calvário e que morreu para salvá-lo dos seus pecados. E isso, queridos, é a mensagem que nós temos que pregar. É muito bonita aquela frase, dizem que é de Santo Agostinho, outras pessoas dizem que é São Francisco de Assis, eu não sei de quem é exatamente, mas aquela frase que as pessoas dizem por aí, que é assim: olha, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. E eu quero dizer para você que essa frase, eu entendo o motivo dela. Eu entendo que a frase está dizendo: olha, nós precisamos dar bom testemunho. Nós precisamos viver e praticar o Evangelho. Mas não existe anunciar o Evangelho sem palavras. O Evangelho só é anunciado fazendo como João fez. João exclama: eis o Cordeiro de Deus. É Ele que tira o pecado. É Ele que perdoa os pecados. Pessoas não irão para o céu sem ouvir. Então não adianta você viver todo o Evangelho, praticar toda a Bíblia lá no seu local de trabalho, ser um crente exemplar, se você não chegar para as pessoas e disser assim: ô, cara, você precisa se arrepender do seu pecado. Se você continuar vivendo essa vida que você está vivendo, o caminho é o inferno. Você precisa olhar para Jesus Cristo e crer nele. Então não tem esse negócio de pregar o Evangelho só com atitudes. O Evangelho é pregado anunciando o Senhor Jesus Cristo, a vinda dele. Então, João Batista nos inicia mostrando para a gente. Fazemos ação social? Sim. Temos que dar bom testemunho? Sim. Mas o Evangelho é pregado com palavras. O Evangelho é pregado com a boca. O Evangelho tem que ser ouvido pelos ouvidos e não só visto pelos olhos. Então nós precisamos aprender isso. Precisamos falar de Cristo, queridos. Você precisa falar de Cristo para as pessoas. E não adianta vir com esse papinho: ah, eu sou tímido, ah, eu tenho medo, ah, eu não sei o que falar. Se você não sabe o que falar, é porque você não conhece a Jesus. E João vai nos mostrar isso. É o Cordeiro de Deus. Ele traz algumas implicações. Primeiro, quando ele usa esse símbolo do Cordeiro de Deus, ele está dizendo que a vinda deste homem é a vinda de um inocente, que vai dar a sua vida pelos culpados. Jesus nunca fez nada para merecer a morte. Ele obedeceu a Deus em tudo. Quando ele morreu ali, ele morreu inocentemente. O próprio juiz que o julgou lavou as suas mãos. Disse: eu não tenho nada para condenar esse homem. Estou condenando esse homem politicamente. Diferente do Lula, né? Que o Lula está dizendo que a condenação dele é política, né? Na verdade, todos os indícios estão dizendo o contrário, mas enfim, Jesus não. Jesus, todos os indícios disseram: esse cara não tem nada para ser condenado. Tem nada, não tem nenhuma acusação contra ele. Mas eu vou condená-lo porque eu preciso fazer um meio campo aqui com os judeus. Então, estou lavando minhas mãos, como juiz eu não fiz nada, pode matar do jeito que vocês quiserem aí. Mas ele era inocente. Ele é um sacrifício também voluntário. Às vezes eu vejo as pessoas olhando para Jesus como se Jesus fosse um coitadinho. Ai, coitadinho dele, morreu na cruz. Não, ele morreu na cruz porque ele quis. Ele quis morrer. Aliás, ele decidiu vir aqui. Ele decidiu ser homem para morrer na cruz.
Desde o primeiro dia em que ele pisou o pé na terra, que ele deu o primeiro mamazinho dele no peito de Maria, que ele fez... ele já estava dizendo ali, eu vou morrer. Eu vim para isso. Jesus não é vítima da cruz. Jesus não é vítima dos judeus. Jesus não é vítima dos romanos. Jesus se entregou. Um dia antes, ele conversou com os discípulos, amanhã é chegada a minha hora. Estou entrando na cidade de Jerusalém, estou me entregando à morte. Então Jesus não é vítima da morte. Ele se entrega porque ele quer. Ele também é uma expiação. Porque quando havia um sacrifício no Antigo Testamento, toda vez que iam matar um animalzinho, como que tinha que ser feito isso? O culpado, que tinha cometido o pecado, botava as mãos sobre a cabeça do animal, e então ele cortava o pescoço do animal. E esse símbolo de botar as mãos sobre o animal dizia o seguinte: o pecado é meu, fui eu que cometi, mas esse animal inocente está derramando o sangue dele para me salvar do meu pecado, para me limpar do meu pecado, para perdoar o meu pecado. Isso é expiação. Oferecer um sacrifício no lugar de uma outra pessoa. E Jesus, ele é a expiação no nosso lugar. Aquela cruz era a sua cruz. Aquelas chicotadas eram as suas chicotadas. Aquela coroa de espinho era a sua coroa. Aqueles pregos eram os seus pregos. Aquele choro, aquela dor, aquele grito de abandono, Elohi, Elohi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? O abandono de Deus era seu. Aquilo ali era para você, e para mim, e para todo ser humano que um dia cometeu qualquer pecado que seja. Era para nós aquilo lá. Mas ele nos substituiu. Ele entrou e se entregou pelos nossos pecados. O justo pelos injustos. Cordeiro de Deus, que também representa obediência efetiva. A Bíblia diz que ele foi para a cruz como uma ovelha vai para o matadouro. Eu não sei se você já participou disso, né? A gente vive em cidade, é tão longe da gente essa coisa de sacrifício animal. Porque pra gente o animal é no açougue, a gente já pega a carne já morta, né? A gente não vê matar. Mas tem animal que é ruim pra caramba de matar. Por exemplo, porco. É horrível matar porco. Porco grita, porco chora, parece gente, parece uma criança chorando. É horrível. Matar porco é ruim. Eu não gosto. Fiz, mas não gosto. Matar boi também é ruim. O boi chora. Eu me lembro que uma vez meu avô falou assim: sai que você está com dó, porque o boi chorava, saia lágrimas, escorria lágrimas do olho do boi. Mas a ovelha não. A ovelha vai para o matadouro, feliz da vida, tonta de tudo. Ela nem percebe que está indo morrer. Ela quase que pede: mata aí. Você deita ela, né? Você passa a faca no pescoço dela, ela faz, morreu, acabou. É simples matar ovelha, não dá nem dó de matar ovelha. Só para quem tem dó, muita dó de animal, né? Mas eu gosto de comer carne, então sou carnívoro. Mas independente disso, Jesus, ele vai assim para a cruz. Ele vai como uma ovelha, vai para o matadouro. Ele não fala. As pessoas o acusam, ele não responde. As pessoas riem da cara dele, zombam dele, falam assim: olha, você aí, você não é Deus, você não está nessa cruz aí, por que você veio aqui salvar? Salva você mesmo. E ele olha para essas pessoas e diz: Pai, tem compaixão deles, tem misericórdia deles. Não tem ideia do que eles estão fazendo. Ele vai para o matadouro assim. Ele vai para a cruz sem guerra, sem reclamação, sem murmuração. Ele simplesmente vai. O Cordeiro de Deus. Jesus, então, ele é o poder que nos traz a redenção. É esse evangelho que nós temos que pregar. Nós temos que pregar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o único meio de sermos salvos.
Nós temos que dizer isso para as pessoas. Você tem que falar isso para as pessoas. Você tem que anunciar isso para as pessoas do seu trabalho, da sua vizinhança, da sua família. Você precisa falar de Jesus Cristo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz Pedro. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos dias em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. E aí João faz questão de nos lembrar que este Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados, que tira o pecado do mundo, Pedro nos lembra aí, dizendo o seguinte: olha, é o único meio para que os homens sejam salvos. Religião não salva. Você pode ir na sua religião a vida inteira, você não vai para o céu. Você pode usar roupa de crente, ter cabelo de crente, carregar a Bíblia do jeito que crente carrega, entregar dízimo como crente entrega. Você pode curar a gente, você pode orar, você pode fazer tudo isso e ir para o inferno. A única coisa que nos encaminha para Deus é Jesus Cristo. Efésios diz que nós não seremos salvos por obras para que ninguém se glorie. Nenhum de nós, nenhum ser humano vai entrar no céu dizendo assim: eu mereço entrar. Abre as portas, estende o tapete de ouro porque eu cheguei. Eu nasci na igreja e na escola dominical, dava o dízimo. Jesus vai olhar e vai falar assim: aparta-te de mim, não sei quem você é. Não te conheço. Só tem um meio para o qual nós somos salvos: Jesus Cristo. Crer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é no que nós cremos. Por que nós vamos entrar no céu? Só tem uma resposta: porque Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Qualquer outra resposta que você der não é para o céu que você vai. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé no Cordeiro de Deus. É Ele que tira o pecado do mundo. Esse pecado que Ele tira do mundo, diz o texto, Ele remove o pecado. É interessante, porque nós fazemos um monte de coisa para tirar um pouco da culpa e da nossa carga de religiosidade. Não, mas eu oro todos os dias. Não, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas eu vou na igreja. A gente acha que fazer alguma coisa vai diminuir a nossa culpa, vai amenizar um pouco o nosso pecado. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas extremamente religiosas, de uma outra religião, e eles estavam dizendo assim: não, mas eu ajudo o outro. Você já viu gente dizendo isso? Eu não minto, eu não mato, eu faço bem, eu ajudo as pessoas, não é? Então elas acham que se elas fizerem alguma coisa, se elas de repente forem pessoas boas, honestas, tiverem bons casamentos. Gente, eu quero dizer para você, o céu, aliás, o inferno vai estar cheio de gente que tem bom casamento. O inferno vai estar cheio de gente que tem filhos extremamente educados. O inferno vai estar cheio de pessoas honestas, íntegras, corretas, que não estão devendo no SPC, no Serasa, que não compram pirataria. Vai estar cheio de gente honesta no céu, no inferno. Cheio. Cheio. Por um único motivo: porque elas acham que a sua honestidade, que o seu bom casamento, que a criação que ele deu para os seus filhos, que o fato dele ser um bom funcionário na sua empresa, dá a ele direito de ir para o céu. E não dá. E não dá. Como diz o ditado popular por aí, de boa intenção, o inferno está cheio. Só tem um caminho para o céu: Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Só Ele salva. E lá no céu vai ter estuprador lá, vai ter mentiroso lá, vai ter assassino lá,
vai ter bandido, déspota, homossexual, vai estar cheio dessas pessoas lá no céu. Sabe por quê? Porque elas creram no Cordeiro de Deus. Porque elas simplesmente olharam para Jesus Cristo e disseram: Ele morreu pelos meus pecados. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não tem outro jeito de ir para o Pai. Essas pessoas estarão lá no céu. Então, Ele é que remove os nossos pecados, não somos nós. Não há nada que eu e você possamos fazer para remover os nossos pecados. Nada. Não existe nada que eu e você possamos fazer para tirar os nossos pecados. Só Jesus pode fazer isso. Ele remove e remove por completo. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos pecados de uma vez por todas. Não resta mais o que ser feito. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. A Bíblia também diz que Ele continua fazendo isso. Que não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há quem possa dizer nada deles. Se você está em Cristo Jesus, se você tem a Cristo, se você olha para o Cordeiro de Deus e Ele tirou os seus pecados, ainda que você cometa erros e pecados, ninguém pode falar nada de você. Porque o preço pelos pecados já foi pago. Completamente. Definitivamente. Ele morreu pelos nossos pecados, de uma vez por todas. O pecado, eu não sei se você percebeu no texto, mas o pecado que está escrito aí é no singular. Ele diz: Ele morreu pelo pecado do mundo. Não falou pelos pecados do mundo. Ele está falando que Ele morreu pelo pecado do mundo. Qual é o pecado do mundo? A atitude de Adão, lá no Éden, quando Adão diz assim: não quero obedecer a Deus. E quando Jesus morreu, Ele, como segundo Adão, obedecendo completamente a Deus, Ele removeu o pecado do mundo. O pecado vai ser pago, todo ele. Primeiro, a expiação de Jesus é por quem? Segundo o texto. Só pelos crentes. É o que diz o texto? Jesus morreu uma expiação limitada, foi só para quem crê. É isso que está escrito aí? Por quem que Jesus morreu? Para todo mundo. Para quem é essa oferta de salvação? Para todo mundo. Para quem Jesus pagou o preço dos pecados? Para todo mundo. Não é? Então a salvação agora é para aquele que nele crê. Mas um dia, o texto diz que Ele vai vir de fato como rei, e Ele vai vir como cordeiro vingador, que está lá em Apocalipse, e Ele diz assim: e eu vou remover definitivamente o pecado do mundo. Ele vai purificar o mundo. Romanos diz que a criação geme, ardendo, doendo, sofrendo, aguardando o dia da sua redenção. Então, Jesus um dia purificará o mundo inteiro. E Ele removerá o pecado do mundo todo, definitivamente. Agora, Ele envia os seus arautos dizendo: olha, creiam, voluntariamente se arrependam, confessem-me como rei. Mas um dia Ele virá como o Cordeiro poderoso, aquele rei de justiça que João Batista esperava. E aí Ele vai remover o pecado. E não só vai remover o pecado, como vai remover o pecador. O pecado do mundo é esse: o homem achando que pode salvar a si mesmo. É isso que Jesus veio fazer: remover o pecado do mundo, dando oportunidade para que nós crescêssemos, não para que nós nos salvássemos a nós mesmos. Nós somos salvos. O texto diz que algumas pessoas têm procurado a Jesus para que Jesus remova as suas lutas e os seus problemas. Já percebeu isso nos nossos dias? Que as pessoas não procuram Jesus para remover os seus pecados. Eles procuram Jesus para Jesus remover o seu Fusca e botar um BMW no lugar.
Eles procuram Jesus para Jesus remover a sua casa do Berval e botar uma casa no Alphaville. Eles não procuram Jesus porque eles estão interessados em pedir perdão pelos seus pecados. Eles não procuram Jesus porque eles estão buscando uma condição de vida que agrade a Deus. E esse evangelho é um evangelho distorcido e maldito, que é o contrário do evangelho que João prega. João está dizendo que o propósito do Cordeiro é tirar o pecado, a condição do ser humano no pecado. Isso significa melhorar a condição financeira do ser humano? Nem sempre. Por exemplo, todos os apóstolos, por crerem em Jesus, ficaram pobres. Todos. Paulo, quando se converteu, era riquíssimo. No final da vida, o que ele tem? Nada. Uma capa e alguns livros. Aliás, quando você lê os evangelhos, quando você lê o livro de Atos, quando você lê Paulo falando, ele diz assim, olha, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar frio, eu sei o que é ser chicoteado, eu sei o que é ser preso. Na verdade, crer em Jesus é ter muito mais problema nesse mundo do que solução, no sentido do que as pessoas estão procurando. A Bíblia diz o seguinte, quando você crê em Jesus, os seus inimigos vão ser o da sua própria casa. Você vai crer em Jesus, entregar a sua vida para Ele, você vai começar a mudar. Aí se o seu marido ou sua esposa não crer em Jesus, você vai ter conflitos dentro da sua casa por causa disso. Você vai crer em Jesus e vai entrar numa faculdade, vai lá, senta numa sala de faculdade e diz assim, eu creio em Jesus. Você vira um motivo de zombaria. Você vira a piada da turma. Faça isso lá no seu trabalho. Não, estou tomando essa atitude porque eu creio em Jesus. Eles vão rir de você. Você vai virar a piada do escritório. Crer em Jesus não é essa coisa que as pessoas dizem por aí. Olha, você vai crer em Jesus, aí a hora que você crê em Jesus vai vir um facho do céu, aí vai um tapete vermelho assim, ó, um arco-íris vai te acompanhar. Você vai crer em Jesus, aí você vai passar pela vida assim, nossa, que legal, todo mundo vai te amar, as pessoas vão ver, oi, tudo bem, como é que tá? Você crê em Jesus? Parabéns, que coisa maravilhosa que você faz, crê em Jesus. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Crer em Jesus vai ser se colocar em oposição. A Bíblia diz que se nós nos comportarmos como deveríamos, nós vamos só arrumar inimigo nesse mundo. Eles vão nos odiar. E eles vão fazer com a gente o mesmo que fizeram com ele. Isso é crer em Jesus. É viver na contramão desse mundo. Então, crer em Jesus não é fim das lutas e dos problemas. Crer em Jesus não é solução para você ficar rico, não é solução para o seu câncer. Crente morre de câncer. Sabia? Morre. Até esses idiotas por aí. Né? Tem uma aí que chama Valnice Milhomens, que ela prega na televisão e fala assim, olha, quem está doente é por causa do pecado e porque não tem fé. Aí outro dia ela teve câncer. Sumiu da televisão. Onde que ela estava? Internada no Albert Einstein, com nome falso, entrando pelos fundos para ninguém ver que ela estava fazendo tratamento de câncer. O Valdomiro, que passa aqueles lencinhos fedidos de suor para tudo que é lado lá, né? Fez a mesma coisa, teve um problema no joelho, foi se operar no hospital mais caro de São Paulo com um nome falso, se registrou com um nome falso, para ninguém saber que o cara que cura todo mundo não cura a si mesmo. Queridos, crer em Jesus faz uma coisa na nossa vida: tira a nossa vida do ambiente, do contexto do pecado. É isso que Jesus veio fazer. Morrer pelos nossos pecados. Pagar o preço pelos nossos pecados. O Cordeiro de Deus, ele tira o pecado. Ele tira o pecado. Ele tira a culpa. Ele tira o medo. Ele te dá a vida eterna. Ele tira você do inferno e da morte. Mas ele não tira seu câncer. Ele não tira seu carro velho. Ele não tira sua casa caindo aos pedaços. Vai continuar vivendo desse jeito. Talvez a vida toda. E essa é a realidade.
o pecado do mundo, Jesus não é um mero salvador de situações difíceis, de tristezas, de pobreza e de melhores relacionamentos. Nada disso. João apresenta Jesus como aquele que vem nos tirar do pecado, que nos vai levar a viver uma vida de obediência a Deus, o que de fato será uma vida, muitas vezes, bem mais difícil nesse mundo. Jesus tira o pecado. Tira da onde? Do mundo. 1 João diz assim, ó, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. Só não vai para o céu quem não quer. Porque se esta pessoa crer, o preço já está pago. O preço já está pago. Jesus pagou todos os pecados de todas as pessoas do mundo inteiro. Ele é a propiciação universal. João, ele, com essa definição, olha para Jesus e diz o seguinte: quando eu olho para Jesus dessa maneira, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, só me resta uma coisa: olhar para ele como a coisa mais importante que existe no planeta Terra. Olhar para ele como aquela coisa que deve exercer o primeiro lugar sobre todas as coisas. Se ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então me resta ser humilde diante dele, me prostrar diante dele, me submeter à autoridade dele, me render a ele. E é isso que João faz. Ele diz: olha, esse Deus, esse Senhor, esse Jesus que vocês estão vendo que tira o pecado do mundo, ele é pré-existente, ele existe antes de eu existir. E João Batista era mais velho que ele, nasceu primeiro, mas ele diz: não, ele já existia. Ele é maior, ele é mais exaltado, ele é superior. Então, João Batista vem nos dizer: olha, nós temos que olhar para esse homem com humildade completa. E quando nós o conhecemos, o que isso tem a ver? Ele diz assim: olha, se você o contemplou, olhou para ele e recebeu uma revelação, tem uma palavra que se repete 2 vezes no texto aí: eu não o conhecia, mas agora foi me revelado. Eu não o conhecia, mas agora foi me revelado. Então Jesus é algo, um conhecimento que nós temos por meio da revelação de Deus, que nós vemos, que é comprovadamente o Cordeiro de Deus. Isso é uma das coisas que é importante a gente destacar aqui. Se você conhece Jesus, se Deus te revelou o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, se você o contemplou na pessoa de quem João está dizendo que ele é, isso deveria gerar em você uma afirmação segura, como João vai fazer agora, de que este homem deve determinar todos os passos da minha vida. Todos os passos da minha vida. Tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu sou, agora tem que ser determinado por ele. Se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e os meus olhos foram abertos para essa realidade, tudo que me resta é me dobrar e dizer o que o Senhor quer de mim. Eu percebo que aí é o problema de muitas pessoas hoje em dia. Você lembra que teve um jovem que se aproximou de Jesus e perguntou para Jesus assim: Senhor, eu obedeço toda a lei, sou um homem correto diante da religião, faço tudo o que a religião manda. Eu tenho o cabelo no comprimento certo, a roupa no comprimento certo, eu dou o dízimo do cominho, do coentro, eu sou uma pessoa honesta, íntegra, eu sigo a lei absoluta, eu honro meu pai, minha mãe, a minha vida é perfeita. O que me resta para ser salvo? Você lembra o que Jesus disse para ele? Vende tudo o que você tem, dá para os pobres, e depois você vem e me segue. E diante desse apelo, o que acontece com esse jovem?
ele vira as costas e vai embora triste, porque ele era muito, muito rico. O que Jesus está ensinando com essa parábola, com essa história, com esse acontecimento, não é que a pobreza, que a riqueza é algo ruim, que você não pode ser rico, enfim. Não é isso. O problema daquele jovem não era o dinheiro, propriamente dito. O problema dele era o amor ao dinheiro. O dinheiro não é problema em si. O problema do ser humano é quando nós colocamos qualquer coisa que seja acima de Jesus. Jesus, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Então, é preciso, para que eu siga Jesus, auto-negar-me. Dizer não para mim mesmo. Dizer não para as minhas vontades, não para o meu querer, para segui-lo. Esse é o apelo do Evangelho. E é isso que Jesus nos convida a fazer. Quando nós o contemplamos como o Cordeiro de Deus, é isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos. Nós nos rendemos. Nós nos entregamos. É muito interessante ler os Evangelhos e ver homens deixando tudo. Você vê Levi, por exemplo, era um cobrador de impostos, um homem rico que ganhava muito bem, sentado lá na entrada da cidade, cobrando seus impostos ali, né? Fazendo seus negócios. Jesus passa, olha para ele e diz: Levi, levanta e me segue. O que Levi faz? Por que Levi faz isso? Porque ele contempla Jesus como o Cordeiro de Deus. Quem olha para Jesus, quem recebe a revelação de Deus, de que Jesus é o Cordeiro de Deus, não consegue fazer outra coisa, senão seguir. Senão seguir. E aí o texto diz que Jesus ele veio e que João Batista batizava com água, oferecendo uma purificação temporária, oferecendo um perdão para os pecados, que daqui a pouco você precisa tomar banho de novo. Mas Jesus ele veio batizar com o Espírito Santo, oferecendo uma mudança definitiva, uma nova vida. Não precisa outro sacrifício, não precisa crer de novo, não precisa pedir perdão pelo pecado para que você seja salvo todo dia. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez batizado pelo Espírito, batizado para sempre. Nada pode mudar essa condição. É o Espírito de Deus. E diferente do que alguns pregam por aí, que o batismo do Espírito Santo é um segundo batismo, João está pregando aqui que só tem um batismo. O batismo que salva. Se você precisa de um segundo batismo do Espírito Santo, é que o primeiro não valeu. Agora João está dizendo, ele vem e ele vai batizar com o Espírito Santo. E esse batismo será definitivo. Será um batismo que salva. Batismo completo. Batismo que não precisa de mais nada. O que mais? Essa experiência pessoal. Queridos, eu ouço muitas pessoas falando religiosamente de Jesus. Eu acreditei em Jesus, eu creio que Jesus é bom, eu creio que Jesus é um cara legal, eu creio que Jesus ajudou as pessoas, eu creio que Jesus é um profeta, que ele fala a verdade. Mas a minha pergunta para você hoje é: você já experimentou Jesus? Você tem na sua vida o Cordeiro de Deus? Ele é algo real, tangível, tocável, perceptível no seu viver. Ele faz parte dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua atitude. O que eu estou falando para você é assim, não é um programa que você vem no domingo à noite. Não é uma oração que você faz no fim do dia. Não é uma leitura bíblica que você faz no pão diário ao começar o dia. Não é uma música que você canta no rádio do seu carro. Eu estou falando, Jesus, Ele é parte da sua vida. Ele é parte do seu ser. Você o sente dentro de você.
Você experimenta uma vida verdadeira, concreta, real com Ele. Você conversa com Ele. Ele é seu amigo. Ele te acompanha todos os dias, em tudo que você faz. Porque o que o João está dizendo é que quando nós experimentamos o Cordeiro de Deus, nós somos batizados com o Espírito Santo, e essa experiência gera transformação, gera mudança. E não é algo imposto. Não precisa de um pastor ficar me cobrando. Não precisa de uma visita, não precisa. É algo que vem de dentro. Eu quero mudar. Há uma disposição natural em mim para confessar os pecados, para transformar minha vida, para ser diferente. E eu não sei de onde vem essa disposição, porque de mim mesmo não vem. É disso que João está falando. É isso que é o batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo não é cair para frente, cair para trás. Batismo do Espírito Santo não é falar em língua, rodopiar, pular, ou seja lá o que você quer. Isso não é batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo é você ter esse impulso que muda a sua vida. Porque eu já vi muita gente falando em língua traindo a mulher. Eu já vi muita gente caindo para frente, caindo para trás em culto e sendo o maior fofoqueiro da rua. Eu já vi muita manifestação, entre aspas, sobrenatural, de gente que na vida é carnal. O batismo do Espírito Santo não é isso. O batismo do Espírito Santo é uma experiência pessoal, íntima com Cristo, que te impulsiona, que você não consegue mais prender a obediência a Deus. Ela flui de você. O batismo com o Espírito Santo nos transforma de dentro para fora. Não é uma roupa que eu coloco, não é um lugar que eu frequento, não é uma atitude religiosa que eu faço, mas é aquilo que impulsiona toda a minha vida. Uma experiência pessoal que gera testemunho. Eu não consigo não falar de Cristo. Paulo fala isso. O apóstolo Paulo, ele fala: eu não consigo não falar de Cristo. Às vezes eu nem quero falar de Jesus. Às vezes eu nem estou no clima, às vezes não estou nem passando Jesus na minha cabeça, mas quando eu vejo, eu já estou falando. Ele faz parte de todas as minhas conversas com a minha esposa. Ele faz parte de tudo que eu ensino para os meus filhos. Ele faz parte da forma como eu dirijo o meu carro, da forma como eu me relaciono no trabalho. Jesus, ele flui, ele brota. A Bíblia diz que aquele que crer em Jesus Cristo e que beber da água da vida, do seu interior fluirão rios de água viva. É disso que João Batista está falando, quando ele diz: olha o Cordeiro de Deus, quando ele arranca o pecado dentro da gente, ele coloca o Espírito Santo e agora começa a fluir. Jesus Cristo é a essência do meu viver. É assim a sua vida. Do seu interior fluem rios de água viva. As pessoas que convivem com você têm ouvido falar de Jesus. É interessante quando a gente olha os novos convertidos. Semana passada nós tivemos batismos aqui na igreja. Quando a gente vê novo convertido, eles falam de Jesus o tempo todo, para todo mundo, em qualquer lugar, em toda hora, porque Jesus está mudando, Jesus está transformando a vida, a atitude, o casamento, os filhos, o carro, a casa, o mundo. Não dá para não falar de algo assim. Então nós temos que falar de Cristo, queridos. Adorar a Cristo, honrá-lo, não só com músicas,
Porque na igreja brasileira a adoração tem virado sinônimo de cantar. Cantar não é adorar. Cantar não é adorar. Adorar é viver Jesus o tempo todo. Falar de Jesus o tempo todo. Mostrar Jesus em cada atitude. Anunciá-lo. Isso é adoração. Não tem festa no céu, a Bíblia diz, que não tem festa no céu quando a gente está cantando aqui no domingo. Não tem. Não tem festa no céu enquanto eu estou aqui pregando. Não tem. Só tem um motivo que a Bíblia diz que tem festa no céu. Que há uma grande celebração, que Jesus reúne os anjos e põe uma balada daquelas no céu. Quando um pecador se arrepende dos seus pecados. E como é que um pecador arrepende dos seus pecados? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós precisamos dizer isso para as pessoas. Nós precisamos lançar fora essa vergonha, essa timidez, esse medo, e precisamos falar do Evangelho de Cristo. E João termina com uma expressão muito interessante, dizendo que, crescente, ele diz: Jesus não é só o Cordeiro de Deus. E ele lança a sua adoração última dizendo: ele é o próprio Filho de Deus. Ele é o Deus vivo. João faz isso numa estrutura muito interessante. E aqui só para a gente terminar. Ele usa uma estrutura gramatical chamada quiasmo. E todo o livro, quase todo o Evangelho de João é escrito com essa estrutura. Ele começa dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus. E ele termina dizendo que Jesus é o Filho de Deus. E aí ele diz: olha, porque ele é o Cordeiro e porque ele é o Filho, ele tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus e ele morre pelos pecados. E como Filho de Deus, ele tem a condição de pagar o preço total, definitivo pelos pecados, sobre o qual nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus também. É em Jesus. Mas ele, como Filho de Deus, ele não somente tira o pecado, ele coloca algo no lugar que o pecado deixou vazio. Ele nos batiza com o Espírito Santo. No momento em que eu reconheço a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, eu sou batizado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem morar em mim, fazer parte da minha vida. E ele vai gerar essa transformação que eu preciso. Aí ele diz o seguinte: olha, já que é assim, o que nos resta? Já que o Cordeiro de Deus tirou o pecado, já que o Filho de Deus me batizou com o Espírito Santo, o que resta a mim? Colocá-lo como a coisa mais importante da minha vida. Dar a ele a primazia, o primeiro lugar, aquilo que é mais excelente, que é mais importante, que é melhor do que todas as coisas, por toda a eternidade. E João, ele diz isso. Ele é maior do que eu. Ele é mais importante do que eu. Ele é o centro de todas as coisas. E como ele é o centro de todas as coisas, o Espírito Santo permanece nele. O texto diz que o Espírito Santo desceu e ficou. E ele é a fonte de toda a fluidez do Espírito de Deus para os homens. Queridos, a mensagem é bem simples, mas também é bem profunda. A minha pergunta para você, para mim, para todos nós aqui, é: você conhece o Cordeiro de Deus? Não estou perguntando se você já ouviu falar sobre ele. Não estou perguntando se você pratica coisas religiosas relacionadas com ele. O que eu estou perguntando para você é: você o conhece de verdade, intimamente? Você foi batizado com o Espírito Santo e você sente dentro de você o Cordeiro de Deus sendo parte da sua vida e te impelindo a falar dele,
a todas as pessoas. Se você ainda não fez isso, querido, e se você não tem forças pessoais e emocionais para fazer isso, eu quero te convidar a fazer uma oração hoje dizendo para Deus: Deus, me mostra, me revela, me dá vistas, me ajuda a entender o que esse pastor está dizendo aí. Essa mensagem que João Batista escreveu, disse, e que João o apóstolo escreveu. Deus, abre os meus olhos, Deus, e me dá uma experiência íntima, verdadeira, completa, poderosa, transformadora do Espírito Santo. Agora, se você já é cristão, se você já recebeu, já viu, vislumbrou, já recebeu a revelação do Cordeiro de Deus, mas a sua vida está se distanciando cada vez mais dele, e você está vivendo uma vida tão distante dele que o Espírito Santo está ficando apagadinho dentro de você, e que você não encontra nem mais vontade de falar de Jesus. Você não sente mais desejo de falar de Jesus, você não sente mais vontade de trabalhar para Jesus, você não sente mais vontade nem de ouvir falar de Jesus. Às vezes para você é um incômodo vir para a igreja. Sentar aqui, ficar aqui durante 1 hora ouvindo de Jesus, dá desespero. Ai, eu não aguento mais, fico olhando para o relógio, quero ver o Fantástico. Muitas pessoas são assim, mais desejosas do Fantástico do que ouvir de Jesus, mais desejosas do cinema do que ler a palavra de Jesus, de se envolver com Jesus. Alguma coisa está errado com você se você está assim. Se você está assim, desanimado, sem empolgação pelo Cordeiro, pelo Filho de Deus, clama a Deus hoje e diz para Deus: Senhor, reaviva em mim o teu Espírito, reacende em mim o ardor pela tua palavra. Move, Senhor, dentro de mim o meu desejo. Me ajuda, Senhor, a dizer não para o meu eu e a dizer sim para o teu Cordeiro, para o teu Filho. Essa mensagem não é uma mensagem apenas para aqueles que Essa é uma mensagem para todo aquele que olha e que de alguma maneira não está enxergando o Cordeiro. João nos está apresentando o Cordeiro de Deus. Isso deveria nos fazer vibrar. Sabe que eu tenho passado por um momento bem ruim da minha vida. Pessoal, Creuze. Agora eu estou falando de mim, eu vou dar o meu testemunho para você. E eu vinha passando por uma fase, nesses últimos 6, 7 meses, em que eu estava a fim de desistir de tudo. Da igreja, do ministério, cansado. Vir para cá no domingo, nos últimos 6 meses, tem sido um peso. Eu estudo, preparo, mas sem vontade de ensinar. E isso tem me incomodado profundamente. Tirado noites de sono, gerado falta de vontade de trabalhar, estresse com a minha esposa, com os meus filhos, desmotivação para todas as coisas. Até que, há 1 mês atrás, eu tomei uma decisão.
vamos estudar João. E aí eu comecei a me aprofundar e a entrar nesse livro e a cavar fundo e lembrar que Ele é o Verbo, que se fez carne, que Ele morreu pelos meus pecados, que Ele me libertou. E eu comecei a me aprofundar no amor dEle, na salvação que Ele me oferece. E eu comecei a ter prazer em querer estudar mais o livro de João. Eu não estava querendo estudar mais nada. E aí eu comecei a comprar livro atrás de livro e comecei a ler tudo que aparecia na minha frente no livro de João. E agora, queridos, essas últimas 2 semanas que a gente, 3 semanas que a gente tem pregado João, eu estou sendo tomado de um prazer, de uma motivação, de uma vontade que nada me para. Simplesmente porque eu, muitas vezes, como pastor, envolvido com a Bíblia o dia inteiro, falando dela e pregando dela 3, 4, 5, 10 vezes por semana, dando estudo bíblico, fazendo discipulado, aconselhando as pessoas, mas esquecendo de olhar para o Cordeiro, de olhar para Cristo. Muitas vezes dentro da igreja, olhando mais para a igreja do que para o Cristo, olhando mais para o pecado das pessoas do que para Ele, olhando mais para os problemas e para as dificuldades e para as impossibilidades do que para Jesus, olhando mais para a falta de recurso, para a falta de ação das pessoas do que para Jesus. E quantas vezes nós nos esquecemos que tudo que a gente tem que fazer é parar de olhar para tudo isso e voltar os olhos para Ele. Ele é a razão, Ele é o sentido, Ele é o motivo. É Ele. Não são cadeiras, não são contas, não é dízimo, não são pessoas, não são circunstâncias da vida, não é falta de dinheiro, não é desmotivação, cansaço físico, é Ele. É só olhar para Ele. E, querido, como tem sido gostoso olhar para Ele. E lembrar quem Ele é para mim. É para isso que nós somos chamados, queridos. É para isso que nós somos chamados. E o meu convite para você essa noite é: eu não sei como é que está a tua cabeça, não sei os problemas que você tem, eu não sei. Mas eu só estou dizendo para você: olha para Jesus. Olha para o Cordeiro de Deus. Olha nos olhos dele. Tenha uma experiência com Ele. Seja tomado pelo Espírito dele. Eu posso dizer para você, porque eu estou experimentando isso agora, hoje, essas últimas 3 semanas na minha vida, que Ele supera qualquer coisa. Qualquer coisa. Olha para o Cordeiro de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo teu Filho. O Filho de Deus, o Cordeiro que veio a este mundo por homens pecadores e falhos e pequenos, como eu e os meus irmãos aqui. Mas às vezes, Deus, nós somos tão submergidos nessa vida, às vezes tão comprometidos com tarefas a cumprir, com palestras a dar, com pessoas a ajudar, com casa para limpar, com roupa para lavar, passar, com filhos para criar.
Às vezes nós somos tão envolvidos com diversões, com cinema, com filmes, com parques, com restaurantes, com viagens, com passeios. Às vezes nós somos tão cercados desse mundo que vamos sufocando, diminuindo e esquecendo que basta um olhar para o Cordeiro de Deus, que basta simplesmente tirar o foco de tudo que é isso aqui e contemplar a Jesus Cristo, que deu a sua vida para que esse mundo tivesse cores diferentes. Ó Deus, quando Ele orou por nós, Ele disse que nós teríamos diversas aflições e lutas nesse mundo. Isso faz parte mesmo dessa vida. Mas Ele disse que estaria conosco todos os dias, e às vezes a gente está com Jesus ao lado, mas não olhamos para Ele, não falamos com Ele, não contemplamos a sua glória. E é por isso que a gente vive carregando uma carga pesada demais. E é por isso que a gente vive nervoso, irritado, cansado, com vontade de chutar o balde, de desistir de tudo, da vida inclusive. E Deus, quando a gente olha para Jesus, a gente descobre que a gente não precisa de um governo melhor, que a gente não precisa de mais dinheiro, que a gente não precisa de casa, de carro, nem mesmo de saúde. Quando a gente olha para Jesus nos olhos, Ele nos enche de uma forma, nos toma de uma paz, que é impossível explicar. Ó Deus, tantas pessoas vivendo nesse mundo angustiadas, aflitas, pesarosas, estressadas, só porque não olham para Jesus. Ó Deus, que ao pararmos hoje aqui, possamos nos lembrar de olhar para Ele. Eis o Cordeiro, Ele já veio, o Filho do Deus vivo. Que todos nós possamos sair daqui com os olhos em Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que era, que é e que há de vir. Obrigado por Jesus, obrigado porque nele a tua graça nos basta, nos é suficiente. Obrigado, Senhor. Se há alguém aqui essa noite, ó Deus, que ainda não contemplou a Cristo, abre os seus olhos, ó Deus. Se tem alguém aqui que está com dificuldade, porque está com um monte de coisa dessa vida tampando, nublando a visão, limpa, Senhor, esse espírito hoje, para que ele contemple Jesus Cristo, Filho de Deus, e que possa sair daqui aliviado, que nós possamos trazer os nossos fardos pesados, de carregar, difíceis, e lançarmos aos pés da cruz do Calvário e tomar o teu fardo que é suave, leve, que nós possamos ver, Senhor, as consolações do teu Santo Espírito e sermos tomados desse desejo de viver Jesus, de falar dele acima de todas as coisas. Faz isso nas nossas vidas, ó Deus. É o que eu peço e oro no nome do Senhor Jesus. Amém?